Do passado, chegamos agora ao presente. O Sr. Diretor Regional dos Assuntos Culturais, Professor Eduardo Nunes Chaves, introduzirá as considerações sobre os projetos de execução, reabilitação e museografia para a criação do núcleo museológico do Museu da Horta dos Cabos Submarinos. Contribuirão igualmente para esta exposição a Sra. Diretora do Museu da Horta, Dra. Margarida Barrito, e o Sr. Arquiteto Pedro Garcia. Sou Presidente da Câmara Municipal, Presidente da Associação dos Antigos Alunos do Liceu da Horta, Grupo dos Amigos dos Cabos Submarinos da Horta dos Cabos Submarinos, entidades civis, entidades militares, eclesiásticas, minhas senhoras e meus senhores. Umas primeiras palavras, vou ser muito breve, porque vêm comigo os técnicos e é eles que nós teremos que ouvir. Umas breves palavras iniciais ao professor Mel Barreiros. Nos últimos 7 meses temos trocado imensas conversas, telefonemas, mensagens, textos às vezes imensos, e realmente para mim tem sido, enquanto historiador e enquanto museólogo, um desafio muito grande estar num projeto destes. Por vezes, acabo às vezes de me esquecer que sou um pouco diretor regional dos assuntos culturais e já penso que sou um pouco museólogo, mas obviamente é a equipa e as equipas que estão a trabalhar connosco que terão que fazer esse trabalho, mas tenho tido efetivamente essa sensibilidade. É com especial agrado que nos associamos à sessão evocativa dos 130 anos dos Cabos Submarinos, da sua amarração aqui na Horta, e que nos juntamos à equipa da Direção Regional e à equipa de Arquitetura, que está com o projeto de reabilitação para a criação do núcleo museológico dos Cabos Submarinos do Museu da Horta, nos edifícios da Trinity House e da Joint Cable Station. Espaços emblemáticos, marcantes na história da telegrafia submarina feirense. A importância da preservação e musealização do acervo e das vivências de caráter tecnológico, mas também histórico, social e cultural, que fizeram da Horta, na primeira metade do século XX, um centro de confluência e radiação internacional no domínio das telecomunicações, foi logo realçada pelo primeiro diretor do Museu da Horta, Padre Júlio da Rosa, que procedeu à recolha inicial da larga maioria das peças que hoje constituem a coleção. Tendo o trabalho técnico sobre a mesma começado de forma incipiente, em 2006, 6 anos depois, teve início o processo de inventariação relativo ao Cabo Submarino e à coleção, que foi enriquecida com peças doadas ao Museu da Horta em finais de 2012 e inícios de 2013. Este trabalho seguiu os dados fornecidos pelo pré-inventário elaborado pelo Grupo dos Amigos da Horta dos Cabos Submarinos e contou com o apoio pontual de alguns antigos cabo-telegrafistas. Daqui resultou o documento intitulado Espólio Cabo Telegráfico do Museu da Horta, apresentado pela técnica Cláudio Castro em 2013. A coleção foi igualmente objeto de análise por John Ross, antigo cabo-telegrafista da Western Union Telegraph Company, membro do Grupo dos Amigos da Horta dos Cabos Submarinos, que em novembro de 2012 elaborou um relatório sobre esta coleção. A par destes importantes estudos, outros passos foram dados no sentido da preservação deste acervo, quando, a 8 de julho de 2013, o Grupo de Amigos da Horta dos Cabos Submarinos apresentou à então Direção Regional da Cultura um pedido de classificação de bem cultural de interesse público relativo ao espólio tecnológico das companhias de Cabo Submarino e, através da resolução já aqui citada, número 3/2014/A, de 21 de janeiro, da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, foi criado o Espaço Museológico da Horta dos Cabos Submarinos. Na sequência do parecer de março de 2014, emitido pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, segundo o qual este acervo, e passo a citar, na construção da memória local, regional, enquadra-se na história geral das telecomunicações portuguesas, cujo património documental, tecnológico e cultural é particularmente relevante para a história contemporânea portuguesa, como para a história mundial e da globalização. Fim de citação. O mesmo foi classificado através da resolução do Conselho do Governo, número 116/2014, de 14 de julho. Em 2018,
o então diretor do Museu da Horta, Dr. Luís Menezes, deu igualmente o seu contributo, procedendo à apresentação da proposta do itinerário expositivo, intitulado A Centralidade do Porto da Horta nas Comunicações do Atlântico Norte. E no primeiro semestre deste ano, 2023, é concluído um projeto de guião de inventário, que foi chefiado pelo então diretor, Dr. João Luís Neto, e a 10 de julho do corrente ano foi constituído um grupo de trabalho formado por profissionais do Museu da Horta e técnicos da Divisão de Serviços de Património da Direção-Geral dos Assuntos Culturais, que, em estreita colaboração com o ateliê H2 Arquitetos, reuniu pela primeira vez no passado dia 7 de setembro, assim empenhadamente dando continuidade a este projeto de inegável relevância cultural para o Faial e para os Açores. Dizer que esta equipa de técnicos tem estado a trabalhar, portanto, se reuniu a 7 de setembro, com uma segunda reunião a 14 de setembro, e que esta semana se reuniu comigo, tem estado a trabalhar. Portanto, nós neste momento estamos numa fase em que estamos a unir o trabalho dos museólogos com os engenheiros, chamadas especialidades, com os engenheiros, com os arquitetos que vão trabalhar no edifício, com os arquitetos que vão trabalhar na museografia, ou seja, que vão colocar a história no próprio espaço, e, portanto, temos feito esse trabalho de conjugação de esforços. Na próxima semana eu vou voltar novamente ao Faial. Vamos ter uma reunião já aqui marcada para a próxima quinta-feira, em que vamos envolver ainda mais elementos nesta equipa, portanto, elementos que estão sediados na terceira dos serviços centrais da Direção Regional dos Assuntos Culturais, nomeadamente na área da arquitetura e de engenharia. E, portanto, este é, efetivamente, o momento que os técnicos têm que trabalhar. E é isso que nós temos que dar esse e, aliás, o arquiteto Pedro Garcia e a doutora Maria Barreto, logo a seguir, vão fazer uma primeira abordagem do trabalho que está feito. Eu espero que na próxima semana possamos começar aqui a definir já prazos, que é extremamente importante. E também, num outro momento, possamos também começar a dialogar com os colegas das obras públicas para que o projeto comece a ganhar volume. A todos os envolvidos, quero dirigir uma palavra, todos os envolvidos neste projeto, obviamente, quero dizer uma palavra de apreço e agradecimento pelo notável trabalho já desenvolvido em tão curto espaço de tempo, desejando a mais profícua colaboração e o maior sucesso na concretização do mesmo. Passo, obviamente, a palavra a quem domina a questão técnica e agradeço a todos por terem ouvido. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos então apresentar aqui um ponto de situação do trabalho realizado pela equipa de projeto. Temos vindo fundamentalmente a realizar os levantamentos, investigação à volta dos edifícios e a desenvolver, portanto, discurso e princípios para o aprofundamento do programa, que nos vai ajudar a desenvolver o projeto para a frente. Tenho isto dividido em três partes. A primeira sobre o edifício original, a segunda sobre a ampliação e a terceira sobre o estado do projeto. Começando então, 1902, o edifício original, a que nós temos vulgarizado o nome de Trinity. Aqui uma ponta para ali, ok. Vulgarizou-se o nome de Trinity House, em princípio desde muito cedo, logo após a sua construção, ou até mesmo já em fase de projeto. Estes edifícios operacionais chamavam-se tipicamente pelos ingleses os edifícios Electra House. Aqui o nome Trinity surge muito cedo e tem exatamente a ver com essa característica particular de terem nele laborado três companhias, três nações diferentes no mesmo espaço. Isso terá durado até à data da ampliação do edifício em 1926. Sobre este primeiro edifício, há muito a ser dito. É um edifício onde salvaguardo dois termos-chave. É um edifício altamente requintado e sofisticado
para a altura em que é construído. É um edifício, provavelmente, será o primeiro no Faial e dos primeiros no país mesmo, talvez, com uma cobertura horizontal. E é uma cobertura que, embora hoje em dia tenha problemas, é uma cobertura que durou 100 anos em boas condições, portanto é um edifício muito bem construído, tecnologicamente avançado, não só por esse motivo, mas porque tem uma base de construção sofisticada, com um sistema estrutural, com perfis de aço e arrugadilhas cerâmicas. Quase todos os materiais para este edifício foram importados. Basicamente, as suas paredes exteriores, as suas paredes principais são de pedra, e essa será de cá com certeza, mas todas as paredes interiores são de tijolo. O tijolo há de ter sido transportado para cá, todos os outros materiais, perfis de aço, madeiras, todos os acessórios. Estamos a falar de um edifício bastante sofisticado nessa matéria. E com diversos pontos de requinte, quer por trabalhos de decoração, quer por sistemas de conforto. Tem uma série de lareiras, tem janelas que funcionam com contrapesos e que ainda funcionam hoje e são a partir das originais. Portanto, é um edifício de altíssima qualidade, que chegou até nós, este edifício original. Assinalar só mais dois aspectos. A powerhouse original, o edifício da geradora original, que ficava ali logo próximo, e depois vem a ser demolido com a ampliação para ser construída uma nova casa de máquinas. E esta curiosidade desta ilustração vem de um postal, salvo erro, onde vemos o edifício colorido a vermelho, o que nos causou uma certa intriga, e iremos a desenvolver isso. Avançando, este slide tem a ver com as duas frentes principais da Trinity House. Tem uma frente voltada à Rua Consul Dabney, frente onde tem a entrada principal, com um alpendre envidraçado muito bonito, que entretanto terá desaparecido logo por volta. Esta fotografia é já da altura da ampliação, o powerhouse já está ali demolido e já não vemos aquela entrada envidraçada ali construída, portanto terá desaparecido por essa altura. Portanto, duas frentes, uma voltada à Rua Consul Dabney com a entrada principal, a segunda frente, como qualquer edifício que se preze na horta, a frente virada para o canal, para o porto, para o pico, e de facto é nessa frente que está a frente principal do operating room da Trinity House. Portanto, isto tudo para dizer que há de facto, e isto também transparece nas conversas com o John Ross, há de facto uma relação espacial entre este espaço das operações cabo-telegráficas e o Porto da Horta. Portanto, a atividade do Porto, a chegada dos cabo-telegrafistas, a chegada de tudo, não é? Portanto, há esta relação entre aquela sala, esta frente lateral do edifício, e o canal e o Porto da Horta. Tinha aqui uma outra nota só sobre a questão das cisternas de abastecimento de água. Este edifício possui umas cisternas de dimensão bastante significativa subterrâneas do lado sul, que tinham a ver com o abastecimento de água para o próprio edifício. O edifício, este e depois a ampliação também, são autossuficientes em termos de abastecimento de água, em termos de abastecimento de energia, portanto tinham esse caráter de funcionamento permanente, autónomo, com capacidade de resiliência. Passando à frente, aqui é um pequeno ensaio, por causa da história da cor do edifício. Fizemos uma experiência simples, que foi passar estas fotografias a preto e branco, por estas aplicações informáticas que há hoje em dia, que fazem a reconstituição da cor, e de facto em diversas fotografias a preto e branco, com diversas proveniências, a reconstituição automática vai sempre buscar o vermelho. Portanto, este postal colorido, aquela cor vermelha da Trinity, não será provavelmente uma coisa tão fantasiosa como isso. O edifício devia ser vermelho, pintado, possivelmente com alguma alusão à arquitetura do tijolo maciço em Inglaterra, mas de facto é uma referência para reflexão, porque mais tarde a aparência exterior do edifício vai ser de facto uniformizada com a Joint Cable Station.
imagens do interior, do operating room. É um salão enorme, muito amplo horizontalmente, um pé direito duplo. Isto é permitido pelo tal sistema estrutural que é inovador, que tem peças metálicas conjugadas com abobadilhas cerâmicas. É um sistema de alta qualidade que se tem preservado muito bem até hoje e que realmente permitia esta especialidade. Mais uma nota sobre a organização desta sala. Nenhuma destas fotografias indica isso claramente, se bem que na do canto superior esquerdo vemos um biombo muito comprido lá ao fundo, que indicia a possibilidade da sala estar, de facto, fisicamente dividida em três, para as três companhias operarem com uma certa, digamos, privacidade, autonomia, aspecto que também nos é indicado por um outro desenho que surge mais à frente. De seguida, estamos agora aqui a correr alguns elementos que são notáveis na Trinity House. A escada principal, portanto, a única escada que o edifício tem, é uma escada realmente notável, com uma ampla dimensão, uma bomba o espaço central da escada muito amplo, sem apoios, muito iluminada e com um caráter decorativo forte, com trabalhos de escaiolas, estuques, etc. É uma peça extraordinária e que só faz sentido recuperar, está em estado razoável e integrar de algum modo também no percurso expositivo. Aqui é uma ampliação da outra fotografia que já mostrei, só a mostrar mais em pormenor aquele alpendre da entrada, e realmente nas fotografias em preto e branco também se percebe muito bem este contraste claro-escuro, em que se percebe as barras do edifício eram brancas e a cor de base da fachada que é mais escura, com algum tom, possivelmente o tal Bordeaux. E aqui nós não identificámos ainda plantas originais de 1902, plantas originais da Trinity. Isto é uma simulação feita sobre a base de um levantamento de 1964, feito por um senhor Clydesdale, da companhia do John. Mas, portanto, isto é uma planta do resto do chão. Nós apagámos ali um pouco a ligação à joint cable naquele canto, só para mostrar realmente o que é aproximadamente o dispositivo espacial deste edifício originalmente. Estão aqui marcados com este ponteado branco as paredes estruturais de pedra. Todas as outras paredes são paredes duplas ou triplas de tijolo. E há esta questão, portanto, estas duas aulas que fazem este L são tudo gabinetes. Aquela aula virada a leste, aquela por cima que tenha tracejado amarelo, é uma aula que, quando há ampliação da joint cable, transformam aquilo numa bateria de casas de banho. Originalmente, provavelmente não seria outra coisa, não sei onde seriam as casas de banho do edifício sem ser ali, mas aquela aula realmente tem umas janelas de grande dimensão, tem mais uma lareira. Todos estes cantos chanfrados que aparecem aqui são lareiras do edifício, portanto, ele tem, e em ambos os pisos, portanto, ele tem realmente uma grande preocupação com o conforto deste staff altamente qualificado. Mas, portanto, aquela aula de cima é uma aula com janelas grandes, com uma lareira, e onde se situava também a segunda porta, ali, a segunda porta de entrada no edifício, e, portanto, é uma aula que provavelmente teria originalmente uma outra função que não casas de banho. Planta do piso superior, portanto, a estrutura é a mesma, as tais paredes principais de pedra. E aqui, para chamar fundamentalmente a atenção para dois pormenores. Um é esta possibilidade da divisão tripartida do operating room, está por confirmar, mas é uma possibilidade, há uma planta a seguir, projeto de ampliação onde se dá essa indicação. E aqui um outro aspecto que é a possibilidade não sei se por acaso sobre isto nunca falámos, John, destes gabinetes dos cantos poderem ter as administrações das companhias, tendo em conta que, portanto, estou a falar destes gabinetes aqui, este e este, tendo em conta os acessos à sala e,
Portanto, temos ali gabinetes que têm acessos privilegiados à sala, a própria caracterização interior daqueles gabinetes de canto é um pouco mais rica, cuidada, digamos, portanto há uma possibilidade destes serem os gabinetes das direções. Isto é um desses gabinetes no canto, para mostrar, lá está, uma das lareiras. Estas linhas a amarelo representam elementos que desapareceram. Há uma parede que foi removida daqui, entretanto, há uma porta que falta ali, só se vê pelo outro lado. Há marcas disto no chão, no teto, portanto, há uma série de marcas no edifício, outros aspectos que ele teve. Segunda parte, portanto, a ampliação. Nós somos habituados a ver isto como um só edifício, nós todos estudámos dentro daqueles edifícios, portanto, apropriámos daqueles edifícios como um só, como uma unidade letiva e, de facto, as diferenças de idade, de construção, de compartimentação, etc., dos dois edifícios foram diluídas pelo tempo, habituámos-nos a ver aquilo como uma coisa só. Mas, de facto, um é um edifício original, o outro é a ampliação, e ambos são edifícios muito sofisticados para a sua altura e muito interessantes, mas com características muito diferentes, muito próprias. Portanto, este segundo edifício não é construído, esta ampliação não é construída pelos ingleses, é construída por uma das companhias americanas, sob contrato de acordo entre todas as companhias, e, portanto, há um caderno de encargos para os americanos fazerem um edifício para todos dentro da propriedade dos ingleses, uma coisa que satisfaça a todos. Isto é a planta geral, portanto, estas são as plantas de 1926 de projeto, foram obtidas, elas estão, as originais, no Museu de Porthcurno, foi através do John que houve a possibilidade de ter acesso a estas plantas, e, portanto, vê-se ali a New Joint Cable Station e a Trinity House. O tal pormenor que chamava a atenção há pouco, a Trinity House é representada esquematicamente com o seu corredor e com o Operating Room dividido em 3, portanto, há aqui uma certa indicação do que poderia ser a divisão da sala. E aqui a Joint Cable Station, o antigo Powerhouse demolido e o novo Powerhouse, mais recentemente foi substituído pela escola básica. Só para chamar a atenção de uma coisa nesta imagem, que é a grande dimensão da Joint Cable Station, comparada com a Trinity, portanto é ainda maior, e o pormenor de os edifícios unirem pelo canto, pelo vértice, que parece uma ligação um pouco frágil, mas realmente vai permitir que cada um dos edifícios mantenha o máximo possível as suas fachadas livres, a maior quantidade de luz natural possível, e uma vez que vamos manter na Trinity House a companhia inglesa e vamos pôr no edifício novo as companhias dos outros países, os alemães e 2 companhias americanas agora nesta fase. Portanto, esta imagem é para falar 2 coisas. Uma, fundamentalmente, a tal uniformização do exterior. Faz parte da specification, do documento de caderno de encargos aos americanos, esta expressão que o exterior devia to conform in appearance to the exterior finish on the existing building. Portanto, eles de facto eles acabam por não pintar este da cor do outro, mas pintam o primeiro da cor do segundo. E temos este resultado que é realmente 2 edifícios com 25 anos de diferença de idade, mas com diferenças brutais de construção, de concepção, de tudo mais, ficam um pouco uniformizados pela cor e um pouco indistintos à nossa experiência. Aqui só mais um pormenor para chamar a atenção das janelas, porque se vê muito bem nesta fotografia, da sofisticação colocada nas janelas da Joint Cable. São janelas compostas, com ventilação, com sombreamento, com mosquiteiras. Aqui começamos a ver alguns dos cuidados postos neste edifício também, que embora seja um edifício muito mais frugal do que o primeiro, um edifício, eu chamo-lhe um edifício de engenheiros para engenheiros, um edifício muito preocupado com a funcionalidade, com a resposta estrita e prática a um problema de ampliação, disponibilização de espaço, etc. Mas também é um edifício muito sofisticado para a altura, como vamos já ver. Isto é uma planta do piso inferior
E aqui, este edifício, a Joint Cable Station, é um edifício 100% construído em betão armado. Todos os pavimentos, a cobertura, as paredes inteiras, não há um único bloco ali. O edifício é integralmente construído em betão armado. Todo o invólucro exterior, todos os pavimentos e o interior dele é uma malha de pilares autónomos. Não há paredes estruturais no interior. Todas aquelas paredes do interior são paredes de construção leve, com perfis de aço e malha de aço, que são independentes da estrutura e que vão permitir esta maleabilidade de eles desenharem o resto do chão de uma maneira e o piso de cima de uma maneira completamente diferente e permitiriam até alterações futuras sem dificuldades. Há aqui um princípio de planta livre, como nas palavras de arquitetos famosos dos anos 20, que é de facto muito inovador e muito sofisticado à altura. E, portanto, neste piso de baixo temos na Joint Cable Station um sistema de circulação, aquele corredor e a ligação à Trinity, que são de utilização comum por todas as companhias, e depois todos aqueles espaços, todos aqueles gabinetes e espaços de rumos estão já alocados a cada uma das companhias, tudo definido, e fazem uma intervenção aqui no interior da Trinity House, que é a construção das casas de banho. Portanto, ali vem ao interior da Trinity. No piso de cima, eles já não representam o interior da Trinity, não houve lá intervenção à partida, mas temos este aspecto muito interessante da Joint Cable, que é perceber, para já, lá está, que o piso é organizado de uma forma completamente diferente, e temos aqui o tirar partido das grandes possibilidades de liberdade desta planta. Os pilares vários ficam soltos por ali, e temos estas três grandes salas, em cima à esquerda da companhia alemã, em cima à direita, portanto as duas aqui da direita são as duas americanas, a Commercial Cable em cima, a Western Union em baixo, e portanto na Trinity permanecem os ingleses. E tem este aspecto interessante que é, embora no piso de baixo haja uma certa mistura na utilização dos espaços comuns de circulação, no piso de cima, no piso operacional das companhias, o espaço é todo completamente segregado. Há esta organização tetrapartida, cruciforme do edifício, que separa isto em 4 partes independentes, cada uma com o seu sistema de acessos. Os americanos têm uma escada e um monta-cargas manual que serve as duas companhias americanas. Os alemães têm uma escada própria, os ingleses trabalham com a sua escada e, portanto, ao nível deste piso, tem possibilidade de comunicar entre portas, e tem um elemento muito interessante, que o John passou por ele também na sua apresentação, que é o chamado guichê, que é um ponto de troca de mensagens entre companhias, por causa das diferenças dos cabos, que as companhias operavam cabos diferentes, portanto havia certas comunicações que implicavam usar cabos de outras companhias. Eles têm aquele elemento central, que é um elemento com uns botões de chamada, e onde se depositavam os telegramas, imagino, para passarem de companhia em companhia, e é um elemento que estava lá, oculto. Nós abrimos um dos taipais e pusemos-lo a nu, e vamos ter que fazer alguma coisa com ele. Isto são 4 imagens portanto, de cada uma das salas operacionais das 4 companhias, e portanto vemos as duas de cima e esta de baixo à direita são as 3 que estão na Joint Cable. A de baixo à esquerda é a da Trinity House, onde estavam os ingleses. E vemos já, portanto, uma panóplia de equipamento, mobiliário, etc., que parte terá sido desmobilizado, desaparecido, já não temos boa parte disto, mas temos, de facto, aqui uma informação uma informação bastante rica sobre o que era a caracterização daquelas salas, e a informação que pode ser uma pista interessante para o desenvolvimento do projeto museográfico, da forma de aproveitamento destas salas grandes. Falta-me só dizer um pormenor aqui atrás. Estas duas salas, a da CCC e a da Western Union,
são salas que estão hoje divididas, cada uma delas, em 3 salas diferentes para o uso escolar. Portanto, na configuração original são salas bastante maiores e que pensamos que em termos de projeto era muito interessante recuperar essa dimensão. Aqui são fotografias de pontos de interesse específico na Joint Cable. Nós chamamos-lhe material expositivo endógeno, porque de facto nós chegamos à conclusão de que os edifícios comportam em si mesmos uma quantidade de informação, de testemunhos físicos que relevam muito para a interpretação da atividade da capitolografia, da relação entre as companhias e, portanto, da história que queremos interpretar e apresentar. À esquerda, na fila superior, as 2 primeiras fotografias à esquerda referem-se ao guichê. A fotografia seguinte à direita é, no piso de baixo, o lugar do dumbwaiter, o tal monta-cargas, do qual sobra lá aquele contrapeso. A fotografia seguinte é um dos cable slots, portanto, uma das entradas de cabos no edifício. Esta é a única que está visível hoje. As outras estão ocultas, estão enterradas neste momento, mas é possível descobri-las, estão localizadas em planta. Mais à direita a escada, no caso a escada que dava acesso à Companhia dos Alemães. Na fila de baixo, a sala da Western Union, com as grandes claraboias de betão. A fotografia seguinte, aquilo são as portas de acesso aos compartimentos do Artificial Line. Na Joint Cable, todos os espaços das companhias, os espaços operacionais, têm na retaguarda um espaço de miolo, que é um espaço onde estavam componentes mais sensíveis do sistema e que eram encerrados com estas portas mais à prova de som, de circulação de alguma coisa. São os elementos também muito interessantes que lá estão e que se encontram, na sua maior parte, em bom estado. Depois descobrimos uma série de abajures, que são abajures que estão identificados nas fotografias antes, são abajures originais. Descobrimos 2 radiadores de ferro fundido. Este edifício, se o outro tinha uma série de lareiras, este tinha um sistema de aquecimento central. Em 1926, tinha uma caldeira e um sistema de aquecimento central espalhado por todas as salas, para estes senhores engenheiros e técnicos trabalharem em boas condições, com pouca umidade. Esta peça, quase de certeza, é um manípulo de operação das folhas superiores das janelas. Portanto, há material para ser recolhido, catalogado, aproveitado. Há um trabalho de limpeza e recuperação a ser feito no edifício urgentemente. Rapidamente, estas são as últimas plantas que encontramos. Referem-se ao tal levantamento de 1964. Nós descobrimos primeiro este levantamento nas obras públicas, mas entretanto o nosso amigo, o Tiago Simões Silva, descobriu mais algumas plantas da mesma coleção, mas que não estavam do outro lado, aqui na biblioteca. Temos 2 plantas de infraestrutura, portanto subsolo, que são bastante interessantes. Esta, mais à escala dos edifícios, onde vemos a cave da Trinity, que neste momento está oculta e não tínhamos garantia da sua existência, nem forte indicação, e portanto está lá para ser descoberta. Temos a indicação das entradas dos cabos, dos tais cable slots. Temos a identificação das cisternas, a original e a nova cisterna construída com a Joint Cable. Mais uma série de equipamentos no subsolo, um tanque pressurizado. Há uma série de equipamentos interessantes que lá estão. Esta a uma escala um pouco maior, mostrando realmente os percursos, os trajetos de entrada no prédio, dos cabos, da ligação a Porto Pinho, da ligação à Lagoa, mais uma série de ligações do edifício. São, mais uma vez, peças interessantes em si mesmas para a interpretação do edifício e até talvez para o trabalho de exteriores, de paisagismo. É informação muito interessante a que chegámos até agora. Esta também é uma planta que também foi dessa coleção que está ali na biblioteca, que é de 1966, uma planta de dispositivo funcional do Operating Room da Trinity, portanto será na sua versão
final, provavelmente uma versão que o John conhece. É mais uma peça com valor em si mesma para o trabalho a ser feito. Por último, sobre o nosso trabalho em andamento, em que claro, se integra esta investigação que se falou antes sobre os edifícios, e aqui, muito rapidamente, nós temos uma série de levantamentos realizados, temos um trabalho ao nível da especialidade das estruturas que está realizado, tivemos cá a visita da equipa de estruturas, realizaram trabalhos de levantamento, sondagem, etc. ao edifício, e temos uma primeira perspectiva de distribuição funcional do programa, sobre a qual temos uma primeira discussão tal, os tais dias 7 e 14 com os técnicos do museu, e portanto é isso que vamos aqui apresentar muito brevemente, sem grande grau de pormenor, porque realmente o processo está a arrancar e está aberto a uma série de alterações. Aqui, portanto, é o levantamento do edifício e realmente a identificação dos problemas com a cobertura. As coberturas foram recobertas por uma chapa metálica, uma solução de chapa metálica, penso que em 1992 ou nos anos subsequentes, há um projeto das obras públicas dessa altura. Esta chapa metálica foi-se degradando, de há alguns anos a esta parte está em mau estado, fizeram algumas reparações, mas desde que pararam de repará-la, está muito degradada, tem buracos de dimensão, eu não vou dizer visível a olho nu, são quase visíveis do espaço, e de facto temos problemas de infiltração de água graves no edifício, em particular no edifício novo, na Joint Cable, felizmente, porque é um edifício muito mais robusto, muito mais capaz de aguentar uma certa agressão, mas está-se a degradar. Temos alguns problemas de infiltração, mas menos abundantes na Trinity House, felizmente, porque é um edifício bastante mais sensível, soalhos de madeira, estuques, etc, mas também está com problemas e, portanto, este é um assunto que esteve para ser abordado, esteve para ser tratado antes do início deste projeto, não avançou portanto, neste momento, a cada ano que passa, o problema vai-se agravando e, portanto, era preciso uma solução atempada para isto. Sobre os levantamentos realizados, muito brevemente, temos, portanto, a confirmação do levantamento geométrico do edifício, a nossa base de trabalho, todo um levantamento de revestimentos, chão, paredes, tetos, lambris, todo um levantamento de vãos interiores e exteriores, fundamentalmente sobre todos aqueles que são originais e a maior parte deles são originais, se excluirmos as caixilharias exteriores da Joint Cable, que foram todas substituídas por alumínios, todos os exteriores da Trinity são, em princípio, os originais e quase todos os vãos interiores, boa parte das carpintarias, são originais da construção dos edifícios, tanto quanto nos é dado a entender. E temos, enfim, uma maquete tridimensional de trabalho para apoio, onde poderá ser um auxílio importante para desenvolver realmente todo o trabalho de estudo não só da arquitetura, mas também da museografia. Há uma base de trabalho consistente sobre a qual trabalhar. Um slide simples sobre o trabalho desenvolvido pela equipa de engenharias. Temos um relatório de inspeção e diagnóstico. Há uma série as patologias dos edifícios estão levantadas, foram feitos ensaios in situ, foram feitos ensaios laboratoriais, muito resumidamente. O botão da Joint Cable Station é um botão de altíssima qualidade, a maior parte dos provetos cumpre subejamente com requisitos atuais, mas, enfim, temos, sobretudo, a laje do último piso tem uma inundação permanente, portanto, há fissuras, há betão que se vai deteriorar e enfim, embora seja um edifício muito robusto, vamos ter uma obra, quanto mais tempo passar, mais onerosa se tornará a obra de reabilitação estrutural deste edifício. Sobre a Joint Cable, os engenheiros dizem-nos que é um edifício um pouco mais suscetível, bem, embora estamos a falar de um edifício que resistiu ao sismo de 1926, já lá estava quando o outro foi construído,
e não encontramos grandes danos nem grandes sinais de reforço, à exceção de umas vigas que se encontram metálicas que se encontram a meia altura do operating room, mas os engenheiros dizem-nos que à partida um edifício, pela configuração estrutural, tem mais necessidades de reforço, travamento, enfim, vamos ver, mas à partida estamos perante dois edifícios de belíssima construção, construções muito diferentes, mas construção belíssima, que realmente têm que ser recuperados, reabilitados. Aliás, são dois edifícios de cobertura horizontal que duraram, um durou 100 anos com a cobertura em bom estado, o outro durou 80, e foi quando a nossa geração, lhes colocou as coberturas novas de chapa que comprometemos tudo aquilo. Portanto, aquilo de facto, os edifícios chegaram até nós em muito bom estado porque a construção é de facto muito boa. E por último, é o slide final, não nos ocupa mais tempo, mas enfim, é um organigrama tridimensional, não é mais do que isso, sobre, de forma geral, o que temos discutido sobre a distribuição do programa pelo edifício. Fundamentalmente, primeiro aspecto, criar uma nova entrada na zona central, portanto naquele duplo cotovelo de união dos edifícios, por uma questão de ser central, de facilitar a distribuição, porque vamos ter que mexer em acessos, quer por questões de emergência, quer por questões mesmo de largueza de acesso de público. Portanto, um novo acesso central parece-nos ser um aspecto importante. E depois, fundamentalmente, o piso de cima, que é o piso operacional, e entendemos, temos esse entendimento até conjunto, penso eu, que deve ser o piso expositivo por natureza, fundamentalmente recuperar o dispositivo espacial original, recuperar as dimensões da sala da Commercial Cable e da sala da Western Union, criar um percurso expositivo que assenta nessas 4 salas principais das 4 companhias, com percurso expositivo que pode ser percorrido na sua totalidade ou parcialmente, com uma ancoragem central à volta do guichê. Portanto, o guichê é aquela pecinha que está ali com a elipse vermelha tracejada à volta, e zonas centrais de miolo utilizadas para serviços, montacargas do museu, etc. No piso inferior, enfim, junto à entrada, digamos, os espaços de convívio mais alargado do edifício, loja, cafetaria, auditório, salas polivalentes para a utilização pelo movimento associativo cultural, e fundamentalmente uma grande parte da área do resto do chão para serviços e reservas do Museu da Horta, e a possibilidade da criação de uma sala, vou referir aqui, portanto, a tal ala leste da Trinity, uma sala de exposições temporárias que nos permita integrar, possivelmente, a escada principal da Trinity no percurso de regresso à zona central do edifício, no caso do percurso total expositivo. Muito obrigado. Na sequência do que o arquiteto Pedro disse, em julho do presente ano, os técnicos do Museu da Horta passaram a integrar a equipa de trabalho que tem a seu cargo o projeto de reabilitação da Trinity e da Giant Cable para a criação do núcleo museológico dos cabos submarinos do Museu da Horta. Este grupo de trabalho é constituído não só por profissionais do museu, mas também por técnicos da Divisão de Património e da Direção Regional dos Assuntos Culturais. E neste curto espaço de tempo, em estreita colaboração com o Gabinete de Arquitetura, tem reunido no sentido de dar seguimento ao projeto. Sendo este um projeto multidisciplinar, a equipa foi alargada a todos os serviços da nossa instituição, portanto, do nosso museu. E contemplamos agora as necessidades e as exigências de cada departamento, com funcionamento pleno, direcionado para a visão e para a missão que este museu representa.
Esta sinergia de saberes é a base que determinará um projeto amplo, agregador, orgânico, mas também funcional e, acima de tudo, voltado para o futuro, enaltecendo a memória da centralidade cabo-telegráfica da Horta. Contextualizando, este núcleo museológico representa uma importância histórica, nacional e regional e, em particular, para o Faial, pois marca uma época em que o cabo submarino veio revolucionar as comunicações a nível mundial. Numa altura em que Portugal continental se apresentava numa fase embrionária, a Horta, com a sua baía estrategicamente posicionada no Atlântico, desempenhou um papel relevante nos primórdios da telegrafia submarina. No verão de 1893, amarrou-se o primeiro cabo unindo a Horta a Carcavelos, via Ponta Delgada, e a partir deste outros cabos se foram instalando. Em 1928, a Horta cabo-telegráfica atinge o seu apogeu com 15 cabos submarinos, o que fez com que esta fosse um dos maiores centros de telecomunicações do mundo. Companhias telegráficas de nacionalidade inglesa, americana e alemã fixaram-se na Horta cerca de 6 décadas. E é no complexo da Trinity House e da Joint Cable Station que a amarração dos cabos submarinos, condutores de mensagens por impulsos elétricos, confluiu, tornando estes edifícios fulcrais na recepção e emissão das comunicações entre todos os continentes. A instalação deste núcleo museológico, destes edifícios, alicerça ainda uma importância e um destaque muito especial pelo fato extraordinário e insólito da Trinity ter albergado, tal como o nome expressa, 3 nacionalidades com companhias cabo-telegráficas residentes na Horta, e estas terem partilhado o mesmo espaço, o operating room. Das reuniões com o Gabinete de Arquitetura, percebemos que o complexo, e penso que foi dito anteriormente, está a revelar elementos arquitetónicos significativos, que foram ocultados pelas obras que foram feitas ao longo do tempo, como valência para albergar outros serviços, desde a escola, o conservatório, a Universidade Sénior, o Lar das Criancinhas, entre outros. É importante, no nosso entendimento, conhecer todos estes elementos e perceber as dinâmicas do complexo à época. E nesta fase, estamos a interpretar, com vista a sempre que possível resgatar o traçado arquitetónico e a funcionalidade original, integrando-os no programa expositivo. Estamos a selecionar peças do nosso acervo, no sentido de elencar uma narrativa expositiva que vá de encontro à dignificação do momento histórico a contemplar. E aqui a equipa de inventário é determinante. Paralelamente, a equipa de conservação e restauro está a analisar o estado de conservação das peças. Há espólio muito particular, com exigências muito específicas e, consequentemente, um trabalho de conservação e restauro a fazer. Além disso, é essencial compreender as necessidades do espólio, das peças em termos de condições ambientais, para a sua preservação numa exposição de longa duração. É ainda a nossa intenção, como não podia deixar de ser, desenvolver um trabalho de pesquisa técnico e histórico sobre os cabos submarinos. Nesta fase, estamos convictos que podemos contar com a valiosa ajuda do grupo de amigos da Horta dos Cabos Submarinos. O espaço expositivo ocupará, como não poderia deixar de ser, o primeiro piso, e penso que apareceu no último slide, isso bem referenciado. Aqui terá a narrativa. O núcleo museológico dos cabos submarinos deverá perpetuar não apenas a importância geoestratégica da Horta como centro das comunicações cabo-telegráficas do mundo, como deve ir mais longe, já que o cabo submarino, a presença das companhias estrangeiras, dos seus funcionários e das suas famílias, produziu efeitos a todos os níveis, quer na componente técnica, quer na sociedade, nas realizações culturais, no desporto, na arquitetura e na economia. Neste mesmo piso será instalado o serviço educativo. A sua proximidade ao espaço expositivo é determinante. Desejamos que esse serviço seja dinâmico, que desempenhe um papel de mediador que possibilite a realização de experiências, que traga inovação, estabeleça contatos com serviços similares e que funcione como uma janela aberta para o mundo. Para além da parte expositiva, este complexo será dotado de outras estruturas no resto do chão. As salas de inventário, o ateliê de fotografia, a sala de condicionamento de peças, bem como salas de reservas, laboratório de conservação e restauro, câmara de expurgo, pequena carpintaria e gabinetes técnicos. Estão previstas ainda, para este piso, zonas de utilização pública.
salas polivalentes, salas de reuniões, auditório, cafetaria e uma loja, que vão ao encontro das necessidades dos agentes culturais, possibilitando a realização de vários tipos de eventos, dando assim resposta a uma comunidade participativa e interventiva. A musealização a que nos propomos tem como objetivo final perpetuar o património histórico e cultural dos cabos submarinos na nossa memória coletiva, abrindo portas à população faialense, à comunidade escolar e a todos que nos visitam. E por último, e para concluir, consideramos fundamental desenvolver uma conexão com museus nacionais e internacionais relacionados com a área temática das telecomunicações, colocando o futuro núcleo museológico dos cabos submarinos no mapa mundial.